E eu acho importante falar, e acho importante deixar isso claro, porque isso aconteceu muito comigo. Então eu fazia muita coisa legal, eu era cheio de iniciativa, mas em determinado momento da minha carreira, eu percebi isso, graças a Deus já fazem bastante tempo, que as pessoas elas não percebiam, elas não tinham essa visão que eu tinha daquilo que eu estava fazendo. Moi Camoi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione Dabito e o tema de hoje é o marketing pessoal do professor. Muito bem, bem-vindos mais uma vez ao podcast Papo de Educador. E agora, digamos que você que está aí nos ouvindo, você que está tomando banho, você que está no seu carro dirigindo, eu tô parecendo rádio AM aqui, né? Você que está nos ouvindo agora, está presenciando uma nova fase, né? Uma nova, como eu posso falar assim, um novo olhar do podcast Papo de Educador, que é um olhar não somente para a educação, não somente para as práticas pedagógicas, né, sobre o fazer docente, mas também para o educador como indivíduo, como pessoa. E é por isso que eu convidei duas pessoas super bacanas, que eu sou super fã e eu estou muito feliz e ansioso assim, por gravar e colocar esse episódio no ar, para falar sobre o marketing pessoal do professor. Mais precisamente o marketing pessoal online, digital, que é onde praticamente nós vivemos hoje em dia. Então eu gostaria de apresentar para vocês com bastante alegria o professor Emerson Místico, que está falando a gente diretamente da cidade de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Seja bem-vindo pela primeira vez, professor, ao podcast Papo de Educador. Muito obrigado, Damione. Olá, Camila, tudo bem? Já queimei o Damione, agora falando que é o próximo convidado. Muito obrigado pelo convite. Eu sempre acompanhei o Papo de Professor aí do Papo de Educador. Papo de Professor primeiro, aí Papo de Educador agora. Então, desde o comecinho, bacana estar aqui participando, dessa vez do lado de cá colaborando. E antes que todo mundo pergunte, Emerson Místico é nome artístico? Não, eu sou Emerson Místico de verdade. E como o professor Místico já falou pra gente, também está conosco diretamente da cidade de Recife, Pernambuco, a professora Camila Médici. Então, Camila, mais conhecida nas redes sociais como Prof. Camis. Então, seja bem-vindo, Prof. Camis, ao podcast Papo de Educador. Obrigada. Para mim é um prazer enorme ter sido convidada para esse podcast. Esse que é um assunto que eu acho de extrema importância para todos os professores. E, de fato, né, a gente precisa se preocupar não só com a área da educação, mas também com a carreira do professor, né, com a motivação que ele tem com aquela carreira dele. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui no Papo de Educador e também estar falando sobre esse assunto. A gente pode rotular a professora Camila como além de ser empresária, professora, mulher empoderada, também como uma digital influencer. Então estamos aqui entre influenciadores digitais aí do mundo digital e de certa forma esperamos poder te influenciar positivamente no episódio de hoje. Então vamos ao nosso assunto. Eu gostaria então de começar esse episódio conceituando um marketing sobre isso. E acho que o professor Emerson é dessa área, acho que ele poderia conceituar para a gente melhor o que é e o que não é o marketing, né? E principalmente o marketing pessoal e o marketing digital. Bom, uma das primeiras coisas que, até dentro de sala de aula, eu converso com os meus alunos na hora que eu vou conceituar marketing, eu gosto de fazer um brainstorm com eles. Geralmente, quem teve aula comigo sabe, eles chegam em sala de aula quando tem aula a primeira vez comigo, eu coloco um flip chart na frente da sala e peço para eles conceituarem marketing em uma palavra, para saber qual é o conceito que eles trazem. E uma das coisas que eu aprendi até hoje, todas as vezes que eu faço isso, é que muita gente confunde marketing em si com a comunicação. E não é um erro grave, mas isso acontece bastante porque as pessoas pensam que o marketing é só aquela coisa que tem que aparecer, é só a hora que você está comunicando. Então, só que o marketing ele vai muito além disso. O marketing ele tem diversas definições, mas uma das que eu mais gosto é quando você fala na questão de troca. Quando a gente fala de marketing para, por exemplo, empresas, a gente está falando de uma questão de troca, de você entender o que o seu cliente quer e o que você pode atender nessa necessidade.
Quando a gente traz isso para o ambiente profissional, para o ambiente dos professores, para falar sobre marketing pessoal, isso também pode ser utilizado. Ou seja, você precisa pensar no marketing em como eu vou me relacionar com as outras pessoas com que eu quero conversar. Ou seja, quem é meu público, quem são as pessoas para quem eu vou conversar e como que eu posso trabalhar isso. Então, se a gente parar para pensar que marketing, o conceito dele é trabalhar o relacionamento, a gente pensar, mas quando a gente pensa em marketing para a empresa, a gente não está falando daquele famoso mix, produto, preço, praça e promoção? Sim. Quando a gente traz isso para o marketing pessoal, a gente precisa fazer as adaptações corretas desse mix para você também poder trabalhar. Então, a comunicação, ela faz parte do marketing, tá? Quando a gente fala em marketing pessoal, a pessoa pode pensar só assim, o marketing pessoal é só como eu me apresento para as pessoas, é uma parte disso, mas ele também vai desde a parte de como eu crio essa minha apresentação. Quem sou eu, por exemplo, quando a gente está falando do mundo virtual, do mundo online, quem sou eu nesse mundo virtual? Quem eu vou apresentar? Então, ele vai desde o conceito de você pensar como você vai trabalhar essa sua imagem, só que isso é a imagem e a parte final que você vai demonstrar. Só que se você parar para pensar que se você está tentando atender uma necessidade do seu público, eu vou criar essa imagem pensando no que eu consigo atender esse público, né? Acho que até a Camila pode dar um belo de um exemplo aí, que ela acabou de falar que ela tem 2 perfis, né, na apresentação dela. Então, provavelmente ela tem 2 perfis, por quê? Porque ela tem um público em um perfil, ela tem um público em outro perfil e ela está criando conteúdo para atender esses públicos. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho e falar assim, poxa, então quem é o meu público e como eu vou atender esse público? Aí você pensa, então eu entro dentro do conceito do que é marketing, porque eu estou pensando na necessidade desse público e eu estou produzindo ou pensando naquilo que eu tenho de disponibilidade, aquilo que eu tenho de conhecimento, para eu poder atender essas necessidades. E aí vem aquela grande questão, né, que a gente pode parar para pensar um pouquinho, que é o porquê, né? O porquê, então, o professor ele deve se preocupar com a questão do marketing pessoal? Por que nós estamos falando sobre isso? É importante a gente entender que nós, enquanto professores, nós temos objetivos, nós temos planos, né? E esses planos nem sempre dependem somente de nós, né? Às vezes esses planos eles dependem de uma certa, digamos assim, conjuntura. Então, mais do que sermos pessoas competentes naquilo que nós fazemos, é importante que as pessoas nos enxerguem dessa mesma maneira, né? Que nós somos pessoas competentes, nós somos pessoas que estamos posicionadas. Não basta, professor, e talvez, eu acho que agora é a hora que, como diz aí na Bíblia, as escamas vão cair dos olhos. Não basta só fazer coisas legais. Você tem que fazer com que as pessoas vejam e entendam que você está fazendo coisas legais. É por isso que muitas vezes acontece na sua empresa, na sua escola, onde quer que você esteja, que você está fazendo um monte de coisa bacana, você tem iniciativas super legais, mas quem é promovido é aquela pessoa que não tem tanta iniciativa quanto você, ou que não faz coisas tão legais quanto você. Aí você às vezes pode pensar que é porque a vida é injusta. Tudo bem, às vezes a vida pode ser injusta sim, né? Mas a grande questão é que muitas vezes aquilo que você está fazendo não está sendo visto. E eu acho importante falar, acho importante deixar isso claro, porque isso aconteceu muito comigo. Então eu fazia muita coisa legal, eu era cheio de iniciativa, mas em determinado momento da minha carreira, eu percebi isso, graças a Deus já fazem bastante tempo, que as pessoas elas não percebiam, elas não tinham essa visão que eu tinha daquilo que eu estava fazendo. E por quê? Porque eu achava que quando eu me promovia, eu estava sendo mala, né? Exatamente. Olha, 2 coisas que eu percebo em relação aos professores e marketing pessoal. Primeiro, eles acham que marketing pessoal eu não vou me vender. Né? Tem esse pensamento ruim sobre marketing pessoal. Eu não vou me vender, eu não vou trocar meus pensamentos para me vender para o público. Enfim, tem uma barreira aí que precisa ser quebrada, né? E a outra coisa que eu percebo é que os professores ainda não se deram conta que para conquistar certos cargos, eles precisam sim do marketing pessoal, porque na verdade são 2 caminhos diferentes, né? Por exemplo, você não vê anúncio de vagas importantes
sendo anunciadas assim, precisa de um professor de preparatório para um cursinho, que seja aquele professor estrela. Não existe esse tipo de anúncio. Aquele professor, ele chegou ali onde ele está, enchendo aquele auditório com a imagem dele, com o marketing pessoal que ele fez. Provavelmente foi uma proposta feita diretamente a ele, e não um anúncio colocado no jornal, né? Então, assim, para você foi procurado, você diz, né? Ele foi procurado, exatamente. Então, assim, para você conquistar alguns cargos que você sonha como professor, que é aquele professor que lota auditório, aquele professor que é aquele professor estrela, aquele professor conhecido na cidade, conhecido até nacionalmente, você tem que ser procurado, você tem que construir oportunidades, né? Você não tem que ir atrás da seleção para fazer a seleção, a oportunidade que tem que vir até você. Então ela só vai poder vir até você se você investir no marketing pessoal. Não tem outra forma de fazer isso. Você pode fazer qualificação de N metodologias de ensino, pode fazer o que você quiser de educação. Se você não investir no seu marketing pessoal, você não vai conquistar uma carreira que você sonha. E olha, só para deixar claro, eu quero deixar claro para você que está nos ouvindo o seguinte, e eu acho que vocês, a Camis e o Michu que está conversando aqui, acho que eles concordam com isso. Olha, é claro que o professor ele precisa ser competente dentro do conteúdo que ele vai lecionar, dentro do escopo que ele leciona. E isso nós não estamos nem indagando. Mas eu só quero deixar claro que agora nós estamos falando sobre marketing pessoal e sobre imagem do professor. Nós não estamos falando sobre preparação técnica dele, tampouco sobre preparação pedagógica, tá bom, gente? Então, e uma coisa não elimina a outra. O professor ele precisa ser competente na disciplina que ele está lecionando. Ele precisa dominar a educação, a área de educação, a arte de ensinar. Ele precisa entender como as pessoas aprendem. Exatamente. Né? Mas além de ele saber disso, ele tem que dominar a educação, mas ele tem que mostrar às pessoas que ele domina. E ele está esquecendo dessa parte, do mostrar, de ser coerente nas duas áreas. Exatamente. Né? Então, no ser e no se apresentar como aquele ser, né? Exatamente. Então eu só tô dando essa ênfase para que você não ache que nós estamos falando que o professor ele deve simplesmente investir na imagem pessoal e esquecer o resto. Não, negativo, tá bom? Só para deixar isso super claro para você, que nós estamos colocando uma lupa sobre um desses aspectos e estamos falando sobre isso. Vai lá, Emerson. Bom, se a gente parar para pensar desde o princípio do que é ser professor, se a gente pensa o seguinte, no meu caso, eu dou aula em pós-graduação e graduação. Eu acho pouco ainda aquele negócio que eu tenho de professor de, poxa, eu quero fazer alguma coisa hoje para que meus alunos, para que as pessoas que eu estou ensinando possam usar amanhã. Se a gente começar do princípio e falar assim, poxa, eu sou professor, eu quero ensinar, então eu estou ensinando aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho conhecimento, aprendo muito com meus alunos. Ok. Quando a gente para pensar na divulgação disso no ambiente externo, ou seja, a gente vai ampliar isso para uma rede social ou para uma ferramenta digital que possa ajudar nesse compartilhamento, então eu já estou ampliando essa minha sala de aula. Então, com isso, realmente o que o Damiano falou, a gente não está questionando a questão técnica do professor, mas quando ele faz ele amplia essa sala de aula, ele faz essa ponte e ele mostra o que ele faz, então ele mostra os projetos, ele mostra como ele pensa, ele ajuda a educação a crescer como um todo, porque, por exemplo, a Camila faz no perfil dela para professores, ela dá dicas. Quantos professores já não foram ajudados aí, às vezes pegou uma dica ou duas ali num dia, falou assim, poxa, eu nunca pensei em fazer isso. Isso acaba influenciando dentro de sala de aula. Eu faço isso com o perfil da Camila aí. Aí, todo mundo. Eu também acompanho, então, sabe, e o que acontece? Às vezes você pega um insight e fala, poxa, não é exatamente o que ela falou, eu posso adaptar isso. Então, agora para pensar o seguinte, se cada professor que puder trabalhar a sua imagem, e quando a gente diz trabalhar a imagem, a gente precisa lembrar o seguinte, quando a gente fala sobre marketing e comunicação, vem um princípio que eu não preciso mentir, eu não vou mentir, eu não vou ficar trabalhando a minha imagem, eu preciso parecer bonitinho na internet. Não é isso. Você vai demonstrar. Uma coisa que a Camila falou que é muito importante, esse medo das pessoas pensarem de, mas se eu estiver fazendo conteúdo o tempo todo para a internet, será que eu estou me vendendo? Não é isso. Você tem que fazer isso de forma organizada. Se você fizer isso de forma organizada, você vai ver que, cara, você consegue produzir conteúdo, você consegue criar a sua imagem da maneira que você é. Você, inclusive, consegue crescer profissionalmente, porque a hora que você se organiza
você quer produzir conteúdo, você quer mostrar aquela sua imagem, você quer criar uma imagem, até de repente pelos benefícios aí, ou receber um convite, ou conseguir uma promoção, você acaba estudando também para produzir esse conteúdo. Uma coisa que é bacana pontuar também é que assim, o Damione falou que às vezes ele fazia muita coisa e não divulgava isso, quer dizer, ficava escondido. E isso a gente vê nas próprias instituições que a gente atua. Às vezes tem muito professor que faz projetos bacanas dentro da própria instituição e a gente não sabe. Não sabe por quê? Porque a pessoa às vezes não compartilha. Fala assim, eu fiz isso, acabou minha aula, pronto, acabou. A próxima turma que vier eu faço isso de novo. E isso fica escondido. Quando você tem a oportunidade, você tem uma ferramenta gigantesca aí, que é uma internet e as mídias digitais na mão, você tem como deixar com que isso não morra. Você não deixa isso só naquele momento que passou dentro da sala de aula. Você faz com que isso vá para fora, outras pessoas conheçam o que você faz e às vezes até contribuam com o que você faz, dando dicas para você melhorar aquela sua dinâmica, aquela sua técnica. Isso que é o bacana. Exatamente. E quando a gente começa a, digamos assim, jogar embaixo do holofote aquilo que nós estamos fazendo, algumas pessoas que se identificam com aquilo que nós estamos fazendo, com aquela nossa ideia, elas se aproximam. E a partir daí você tem um ganho residual, que é a criação de uma rede. E eu estava analisando agora no mês passado uma série de artigos que falavam sobre a importância da criação de uma rede de relacionamentos profissional, que eles chamam de, em inglês, em community learning, professional community learning. E como essa rede ela favorece o processo de inovação na educação, inclusive. Porque muitas vezes, você que está nos ouvindo, talvez tenha compartilhado desse sentimento que eu tenho. Às vezes a gente quer inovar no nosso ambiente educacional e a gente começa a encontrar uma série de barreiras, uma série de dificuldades, e a nossa tendência, quando nós estamos nadando contra a maré, é perder a força. Porém, se nós estamos inseridos dentro de uma comunidade, mesmo que ela não seja uma comunidade física ali, né, que seja virtual, você se sente fortalecido para continuar com essa prática. E uma das perguntas que eu mais recebo quando eu vou dar alguma palestra ou algum minicurso é: Domênico, como que você faz para continuar motivado? Fala assim, você está sempre motivado. Sim, porque eu estou cercado de pessoas como a Camis, como o Emerson, e como o Rodrigo Calhau, como o Hamilton. Então, como essa galera que vocês ouvem direto aqui no Papo de Educador, que são pessoas que estão sempre ali, o Júlio, pessoas que estão sempre engajadas, pessoas que sempre querem fazer mais. Então, quando você produz conteúdo e coloca ele à luz do mundo, né? Olha que bonito, né? Coloca embaixo dos holofotes. Nossa, ficou filosófico. Ficou, né? Então, pessoas que se identificam, elas se aproximam e você começa a criar uma rede. Você queria falar algo, Camila? Quero. Um exemplo disso. Damione ontem, acho que foi ontem ou foi antes de ontem, me disse que gravou 5 vídeos. Eu fiquei revoltadíssima com isso. Eu pensei, como é que ele gravou 5 vídeos? Eu ainda não gravei 5 vídeos em um dia só. Agora a minha meta é fazer 5 vídeos em um dia. Eu não durmo enquanto eu não fizer isso. Então, assim, a gente se cercar com pessoas produtivas, né, que tá no mesmo caminho que a gente se motiva a construir material de uma forma que você não dorme enquanto você não faz aquilo que as outras pessoas em sua volta estão fazendo também. E isso, deixar claro, isso não é inveja, não é competição, né? Isso na verdade é inspiração. E aquilo que a gente tenta fazer é inspiração. Eu coloquei uma frase no meu Instagram e essa frase ela deu bastante repercussão, né? E é uma frase que é muito verdade. A frase é o seguinte: eu me alegro quando as pessoas ao meu redor se dão bem, elas têm sucesso, porque a vida não é uma corrida, ela é uma jornada, né? Então, as pessoas pelas quais você se inspira e as pessoas pelas quais você está cercado, acho que estou sendo prolixo, mas elas influenciam diretamente no que você é e no que você faz. Da mesma maneira, esse sentimento que a Camila teve em relação a eu gravar 5 vídeos, eu também tenho toda vez que eu entro no perfil dela. Emerson, ela não para de postar coisa, cara. Ela posta dicas. Uma coisa que falou que é muito, muito bacana é achar o seu formato, né? Eu queria mandar um abraço aqui para Carla Corman, minha maninha querida, minha amiga de infância, porque eu tava no Instagram conversando com ela e não sei porquê eu tava desabafando porque eu estava sentindo a necessidade de produzir mais vídeos no meu story no Instagram. Só que eu estava falando com ela, eu falei, olha, cara, não nasci pra isso, eu não nasci pra ficar, oi galerinha do YouTube, tudo bom?
Oi meninas, tudo bom? Gente, no vídeo de hoje eu vim aqui dar uma diquinha pra vocês. Né, e aí eu vi essa galera e eu tava conversando com alguns influencers e essa galera falou, não, você precisa produzir, você precisa estar lá sempre online, você precisa fazer seu vídeo, mostrar a sua vida, o seu dia a dia, e não é o meu perfil. Né, mostrar o que eu tô fazendo, o que eu tô bebendo, se eu tô fazendo café, se eu tô na praia, não é o que eu gosto de fazer. E aí essa minha amiga, ela falou assim, calma Damione, calma, você vai achar o seu formato, né, você vai achar a tua área. E engraçado é que ele me serviu de alento, né, então ao invés de desistir da ferramenta, eu falei, não, uma hora eu vou achar meu formato, e acho que hoje eu achei. Então eu não tenho tanto rigor no meu Instagram, porque eu entendi que o Instagram não é a minha principal mídia, é o podcast, e agora recentemente é o vídeo. E aí eu entendi que é melhor eu fazer um vídeo bem feito ou um podcast bem feito do que um Instagram mais ou menos. Então eu relaxei no sentido não de desleixar, tá? Relaxei de me sentir mais tranquilo, de me tranquilizar em relação ao meu Instagram. E engraçado que quando eu me tranquilizei, eu vou mudar a palavra relaxei, quando eu me tranquilizei em relação à produção, eu comecei a ser muito mais produtivo no Instagram. Né? Eu comecei a gerar mais conteúdo, porque aí não se tornou uma obrigação. E é muito importante você entender isso, porque se você começar a produzir conteúdo por obrigação, você com certeza vai abandonar. Em determinado momento, no início você pode até se animar, tal, porque depois quando você vê o trabalho que isso dá, o retorno nem sempre é de imediato, se você está fazendo isso para ganhar dinheiro é pior ainda, né? É pior ainda, né? E aí você vai desanimar. Então você realmente tem que achar aquilo que você gosta de fazer. E aí eu gostaria de aproveitar esse engajamento. É o seguinte, como que o professor pode utilizar as redes sociais, o mundo digital, para divulgar a sua imagem, né? Eu acho que as redes sociais é uma resposta óbvia para isso, né? Mas é importante falar que cada rede social tem o seu perfil. Vamos jogar, vamos colocar essas cartas na mesa? Tá. Vamos lá, então para começar, uma das suas possibilidades, nós já falamos aqui então o que é o marketing, por que o professor deve trabalhar a sua imagem, e agora a questão é como, né? Como, por onde trabalhar a sua imagem. Então, vamos começar, já que a gente já falou tanto do Instagram, então vamos começar falando sobre ele. O Instagram, na minha opinião, é uma ferramenta que veio para ficar, né? Ela engoliu algumas outras, então eu vejo o Instagram, por exemplo, ele tomou o lugar do Snapchat, né? Snapchat? Tanto que eu nem lembro mais se esse é o nome, porque ele engoliu o Snapchat, e eu fui muito resiliente para entrar no Instagram, eu demorei muito. E hoje eu confesso para vocês que o Instagram é a minha rede social favorita. E tem alguns jeitos de trabalhar o Instagram, e eu não vou me arriscar de falar isso na frente da Camila. Por favor, Camila, como trabalhar com o Instagram? Então, a primeira coisa que eu digo para vocês, professores, é que não adianta você se forçar a ter que atualizar todo dia uma rede social que você simplesmente não curte, né? Se você, por exemplo, aquela velha piada que a gente contou interna, né? Que se você gosta de cantar, você canta. Se você gosta de jogar bola, você joga. Madonna, ela canta, né? Então, assim, se você não canta nem dança, você não consegue ser Madonna. Não tem como você ser Madonna. Então, assim, tenta ir para a rede social que tenha um conteúdo que se encaixe com aquele conteúdo que você gosta de fazer. Então, se você é um professor que adora escrever, que tal você fazer um blog, né? Ou postar o que você escreve no Facebook, né? Já se você gosta de imagens, vai para o Instagram. Se você gosta de vídeos, vai para o Instagram. Tem o YouTube também. Então, assim, você tem que decidir qual tipo de conteúdo você quer gerar para decidir também a rede social que você quer ir. E outra coisa também que você tem que levar em consideração é seu público-alvo. Onde é que seu público-alvo está? Né? Não adianta também você ir para uma rede social que seu público-alvo nem conhece. Né? Você tem que realmente... E o público-alvo que eu falo são teus alunos, né? São teus alunos. Então, assim, decide, bota na balança essa questão de alunos e essa questão de conteúdo para decidir qual é a rede social que você mais gosta, mais se daria bem, né? Se interage com tranquilidade
tranquilidade, digamos assim. E quanto ao Instagram, Damione, a questão do Instagram é realmente frequência. Não tem como você dominar o Instagram se você não tiver ali montado na frequência, né? Você tem que realmente ir ali todo dia e postar alguma coisa. Você sabe uma coisa que eu gosto do Instagram? O Instagram, ele não exige uma produção, uma superprodução, uma produção profissional, às vezes como o YouTube exige, né? Quando você vai ver um vídeo no YouTube, você espera uma coisa bem feita, uma iluminação boa, um áudio legal. O Instagram, eu acho que ele é descompromissado nesse sentido, né? Então, as pessoas, quando elas vão assistir um stories que eu produzo ou um vídeo para o Instagram, não estou falando do IGTV, tá? Mas elas estão esperando que o vídeo seja eu no celular, com barulho do celular, com áudio do celular, uma iluminação do dia ou da sala onde eu tô. E eu acho isso legal, porque isso me tira aquela ditadura da qualidade do vídeo e do áudio, né? Emerson. Uma coisa que é bacana a gente pensar é adaptações do que, por exemplo, a gente faz de marketing digital para empresas e que o professor pode pensar, tá? O que o Damiano falou do Instagram, por exemplo, é muito, muito real. O público, ele para pensar no Instagram e fala assim, poxa, eu preciso ver que ele precisa ter a sensação de que o que esse professor que eu estou assistindo, que eu estou acompanhando, está gravando, por exemplo, vou dar um exemplo do Damione, ele está gravando o vídeo dele, ele está dando uma dica, ele não está preocupado com a iluminação porque ele está preocupado com o conteúdo. Lógico, essa não preocupação é não ter nada muito sofisticado, mas você se preocupa em poder ser visto e ouvido. Claro, né? Tem que ter uma certa qualidade. Claro. Mas essa aproximação, o Instagram ele preza por essa aproximação do que é a origem dessa rede, que é o instantâneo, ou seja, é aquilo que está acontecendo. Então, você está de repente numa sala de aula, acabou uma aula ali no finalzinho da aula, poxa, aconteceu um negócio bacana, eu quero compartilhar. Você pode compartilhar ali para ficar muito natural. Isso é bem legal. Uma outra coisa que é importante a gente pensar também, por exemplo, a Camila falou assim, ela colocou que o período de postagem dela no Instagram ali é diário. Isso é uma outra coisa que às vezes o professor que ainda não produz conteúdo, eu falo assim, nossa, eu vou ter que fazer isso todo dia? Calma. Para empresas, por exemplo, quando a gente fala assim, vamos trabalhar marketing digital, a gente pensa onde está o seu público, qual é a rede que você vai usar. Uma dica muito importante qual é o período que eu vou fazer a postagem? Então, no começo, faz no teu ritmo. Então, fala assim, toda segunda-feira eu vou postar um conteúdo. Ok. O que você não pode fazer é você começar todo dia e depois diminuir, porque senão você cativa um público, aí o cara fala assim, poxa, todo dia esse cara posta conteúdo. E aí é o que a Camila falou, hoje ela tá num ritmo que ela consegue produzir todo dia, e as pessoas que acompanham ela esperam que todo dia tenha um conteúdo dela. Isso, se acontecer alguma coisa ela não postar, o que vai acontecer, Camila? Exatamente, se eu não aparecer, chove de perguntas onde você tá doente, o que aconteceu, porque as pessoas estão realmente incluídas na minha vida. Quando a gente começa a produzir conteúdo, é importante entender que nem sempre é para ser famoso, né? A criação do Papo de Educador não teve a menor pretensão, surgiu como objeto de uma pesquisa. E o meu público no início era as pessoas que estavam comigo diariamente. Então eu comecei a produzir conteúdo para 20 pessoas, né? E ele foi naturalmente, de maneira orgânica, crescendo. E cresceu, e cresceu, e cresceu, e não para de crescer. E hoje ele tá aí, então provavelmente você conhece o podcast, e aí cada um tem a sua história, como chegou no Papo de Educador, uns pelo Google, outros através de palestras ou minicursos, outros através de indicação, outros foi pela Apple Store. Mas a intenção do criar o Papo de Educador foi para que 20 pessoas pudessem ouvir. E professor, quando a gente fala de criar o seu conteúdo, de começar a produzir conteúdo na rede digital para fazer o seu marketing, é no sentido de expor aquilo que você está fazendo de legal, expor aquelas suas ideias, expor a sua iniciativa. E você pode começar fazendo um conteúdo para você divulgar no grupo de WhatsApp da sua escola. Ah, verdade. É verdade. E olha, ainda bem que você tocou nesse assunto, viu? Porque às vezes eu percebo que o papo de educador angustia alguns professores, né? Porque às vezes eles perguntam, meu, o que você usa? Aí eu mando foto do meu equipamento. Gente, eu respondo todo mundo, tá? Nós não somos ainda, infelizmente, somos ainda Jovem Nerd, né? Que tem 1 milhão de seguidores e tal. Quem sabe um dia, né? Quem sabe o Jovem Nerd da educação, né? Mas
Mas, então, todo mundo que me manda eu respondo, né? Eu consigo responder todo mundo. Às vezes não é na hora, mas sim, toda vez eu respondo. E aí quando eu mando meu equipamento, eles se assustam. Eles falam, nossa, mas isso aí é caro, eu não tenho. Gente, mas o Papo de Educador já tá há alguns anos aí na estrada. Eu não comecei com esse equipamento. Entende? Então, use o que você tem. Muito porque você não sabe se isso vai te agradar, se isso vai dar bom, se é o que realmente você quer fazer ou como você quer fazer. Então, por exemplo, se você quer produzir podcast, você quer bater um papo com podcast, já tem alguns filhinhos aí do podcast Papo de Educador, que pessoas que entraram em contato, que eu até ajudei a criar o feed, inclusive. Cara, começa com o seu celular. E eu quero dar uma dica muito legal no aplicativo muito bacana que eu conheci há pouco tempo, que é o Anchor. Vou colocar o link no post para você conhecer. O Anchor é um aplicativo para celular que ele tem um algoritmo avançado de bruxaria. Esse aplicativo ele é fantástico, só para você ter ideia. Então você instala no seu celular, você aperta o botão REC, que é semelhante a estar mandando uma mensagem em áudio pelo WhatsApp, e ele distribui, ele cria o feed para você, ele te cadastra em todos os agregadores de podcast existentes, desde a Google Podcast até o iTunes, o Spotify, o Deezer, né? Perfeito, né, cara? Ele faz tudo pra você. Então você não precisa agora ter conhecimento de nada. Inclusive ele te ajuda até a colocar as vinhetas, separar o programa em blocos. Então ele é um programa que essa vai a dica de ouro, é a dica de 1 milhão. Que é pra você. É engraçado que a primeira vez que eu fiz um vídeo falando sobre e lancei no Stories sobre o Anchor, umas 2 ou 3 pessoas vieram conversar, Damiani, mas você tá entregando ouro? Não é entregar o ouro, de jeito nenhum. Quanto mais pessoas estiverem produzindo podcast, mais pessoas vão ouvir podcast, mais a mídia vai crescer e mais todo mundo será conhecido. É importante pra você, professor que está nos ouvindo, que quando você começar a produzir conteúdo, você vai inspirar outros professores a produzir conteúdo também. E isso é ótimo, isso é maravilhoso. Damiani, você falou uma coisa muito bacana agora que me deu um insight, que me deu um clique aqui, que é esse negócio de entregar o ouro. Isso é uma das coisas que às vezes eu acho que pode ser uma trava para alguns professores para geralmente usar ou compartilhar alguma coisa. Fala assim, poxa, mas eu tenho uma aula que é muito bacana, os alunos gostam de mim, eu sou um professor reconhecido da minha cidade. Se eu começar a produzir conteúdo, começar a jogar isso para a internet e mais pessoas verem o que eu faço, será que eu não vou deixar de ser, vamos dizer assim, tão importante e mais pessoas vão acabar fazendo coisas iguais? Cara, eu acredito que essa, de repente, é a intenção, não é? Que mais pessoas, que você possa fazer com que mais pessoas façam aulas bacanas. A gente tem aí um problema muito sério de educação no nosso país, que a gente tem pessoas que falam assim, poxa, a escola não foi interessante para mim, a escola era chata. E a gente tem tanta gente fazendo coisa legal dentro de sala de aula, fazendo com que o aluno realmente seja centro do processo e que você trabalhe como mediador do processo, de fazer com que esse aluno aprenda. Tem vários projetos. Por que não compartilhar isso? Não é questão de entregar o ouro. O Damiani mesmo falou, cara, você está entregando ouro? Cara, eu estou fazendo com que mais pessoas tenham acesso a essa informação que às vezes a pessoa não tem e ela possa utilizar isso de maneira a construir conhecimento, que é isso que é o mais interessante. Então, o professor que está ouvindo a gente fala assim, cara, não tenha medo de colocar aquilo que você sabe fazer. Porque você não vai deixar de ser menos importante por causa disso. Muito pelo contrário, você pode acabar virando referência no assunto, né? Então vamos lá. Eu quero começar a produzir conteúdo. Nós conseguimos convencer todo mundo aí que é importante se mostrar. Como que eu começo fazendo isso, Emerson? Bom, a primeira coisa é você criar o que a gente chama de persona, por exemplo. Quero saber como que eu vou me posicionar. Então você tem que pensar, falar assim, mas como que eu crio isso? Primeiro, pensando para quem você vai trabalhar. Então, para quem você vai trabalhar, não, né? Senão entra naquela área do, tô me vendendo, não. Mas quem eu quero ajudar ou quem eu quero que chegue o meu conteúdo. Então você vai criar a persona, que seria quem é o seu personagem, né? Pode ser você mesmo, você pode criar um personagem ali para o teu canal ou para tua escrita, o teu formato que você vai criar. Uma outra coisa é pensando em para quem você vai conversar, o que eu vou fazer, o que essas pessoas esperam.
Então existem vários formatos. A gente já conversou de, eu posso começar a fazer testes? Pode, é uma das formas. Assim, mas eu faço testes onde? Por que canal eu começo? Né? Quanto que eu vou gastar com isso? Que é uma coisa que a Camila já comentou. Assim, olha, você pode começar fazendo isso de graça, praticamente. Você já tem essas ferramentas à mão. Então você já tem YouTube, você consegue subir um canal, você consegue criar um seu perfil no Instagram, você consegue criar uma página, por exemplo, de professor profissional no Facebook. Você pode criar, se você fala assim, eu quero criar textos, eu sou um professor que já produz conteúdo, eu crio artigos e quero ampliar o meu alcance. Você pode usar, por exemplo, uma plataforma que chama Medium, que é uma plataforma para você conseguir criar textos, e é um lugar onde as pessoas esperam consumir conteúdos mais densos. Então, assim, tudo vai depender... O próprio LinkedIn, né, Emerson? O próprio LinkedIn. O LinkedIn é muito interessante e ele é pouco utilizado por professores, que ele é, vamos dizer assim, subjugado. Ele fala assim, LinkedIn é só mais uma rede social. Não é. Ele é uma rede profissional, tem muito headhunter, muito caçador de talentos que tá lá, e às vezes você produz conteúdo, fala assim, poxa, o que eu vou produzir? Você pode fazer um relato de experiência dentro de sala de aula, você pode compartilhar, por exemplo, aulas. Se você quer compartilhar suas aulas, existem plataformas para você compartilhar, por exemplo, os vídeos das suas aulas, ou você compartilhar os próprios slides, professores que usam slides, você pode compartilhar, tem SlideShare, tem várias ferramentas. O importante é pensar quem que é o público que eu vou trabalhar e onde essas pessoas estão. Então, por exemplo, onde os meus alunos estão. De repente, se você é um professor que gosta de participar dos grupos de WhatsApp das turmas, você não precisa usar isso só para contato quando você precisa. Você pode usar também para compartilhar conteúdo. Lógico, né? Ele tem que entender aquele público dele e falar assim, os meus alunos, eles querem ali só bater um papo, ou dependendo de como eu compartilhar esse conteúdo, se for um vídeo, um link para um artigo que eu escrevi. Isso é uma questão de feeling também, de você começar a sentir esse seu público. Tá? Existem algumas ferramentas, por exemplo, de marketing que a gente usa, fala assim, o que eu vou escrever? Existe essa dúvida também, o que eu vou escrever? Então, às vezes eu quero escrever alguma coisa sobre a atualidade. Professor, por exemplo, de exatas. Vamos pegar a Camila, depois até me corrige. Fala assim, não sei nem se ela já fez isso, mas existe uma coisa bacana que você pode fazer. Isso é uma dica que a gente usa, por exemplo, para marketing para empresas, que o professor também pode usar. Fala assim, qual é o assunto que está acontecendo no momento? Então, teve uma queda absurda do dólar de repente. Você pode ver o que isso adapta na tua matéria e você pode criar um conteúdo referente. Existe uma forma de você saber, por exemplo, o que está sendo pesquisado pelas pessoas, quais são as dúvidas que as pessoas têm. Existem algumas ferramentas, por exemplo, o Google Trends é uma ferramenta do Google que pode te mostrar o que está sendo buscado naquele dia. O próprio Twitter, por exemplo, ele tem lá as hashtags dele, tem como você acompanhar o que está nos Trend Topics. Se você fizer esse acompanhamento diário, quais são os assuntos que estão em relevância, cara, isso vai te dar os insights para você poder produzir conteúdo personalizado, você vai adaptar isso e atualizado. Queria agradecer mais uma vez vocês pela disponibilidade de estar gravando aqui. Foi difícil achar agenda com essa galera, mas deu certo, funcionou, né? Então eu queria agradecer vocês, tá, por estarem aqui, convidar você que está nos ouvindo a continuar essa conversa, essa discussão nos comentários desse post, ou então também através do e-mail contato@papodeeducador.com.br, ou através das nossas redes sociais também, 24 horas por dia, em todos os lugares. Hoje em dia é difícil não conseguir nos encontrar ou falar conosco. Então, mais uma vez, obrigado, Emerson, pela sua presença. Obrigado, Camila. Eu que agradeço. Tudo bem, eu também agradeço. Muito bacana participar. Espero ter ajudado bastante o pessoal aí. E sucesso para todos. Bacana, então vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.